Bem-vindo à Comissão Executiva. A greve de funcionários não docentes fechou várias escolas em todo o país na semana passada. A Federação Sindical que representa o pessoal não docente alega que as reivindicações dos trabalhadores são também as da qualidade da escola pública. A verdade é que dias de greve ou de férias escolares constituem desafios para muitos pais que se veem forçados a faltar ao trabalho por não terem onde deixar os filhos. Acontece com a maioria das famílias e com mais frequência do que se imagina. Na Comissão Executiva de hoje vamos perceber se a sociedade tem solução para estes problemas e que medidas são necessárias para promover a natalidade. Para nos ajudar a encontrar respostas para estas e outras questões, temos connosco Pedro Borges de Lemos, hoje também Ana Cide Gonçalves, secretária-geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, João Atanásio e Miguel Félix António. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva. Começo por si, Ana, e aqui por uma citação de um psiquiatra, Pedro Afonso, que há tempos no Público, que dizia: interessa-me a saúde mental dos portugueses porque se torna cada vez mais difícil para quem tem filhos conciliar o trabalho e a família. Diz também que nas empresas os diretores consideram que a presença prolongada no trabalho é sinónimo de maior compromisso e produtividade e diz que, portanto, é fácil perceber que para quem perde cerca de 3 horas nas deslocações diárias entre trabalho, escola e casa, seja difícil ter tempo para os filhos. Como é que se resolve este problema? É um problema, de facto, muito complicado, sobretudo no nosso país, em que os horários são muito alargados e em que não há muitas soluções no sentido de ajudar as famílias a fazerem essa compatibilização. Há aqui realmente duas frentes diferentes. Uma primeira frente é a questão da necessidade de ajustar aquilo que são as necessidades da família, portanto, aos compromissos com o trabalho. Portanto, nesse sentido, há que apostar cada vez mais em soluções como o horário contínuo, o trabalho a tempo parcial, portanto, encontrar aqui um conjunto de respostas na conciliação que deem efetivamente às famílias a capacidade de poder acompanhar os seus filhos. E depois há um outro nível de respostas que é a importância de haver serviços que garantam às famílias que, quando elas não podem estar a acompanhar os seus filhos, que com custos comportáveis é possível as famílias terem soluções que lhes permitam, efetivamente, entregar os filhos, deixá-los com alguém que possa cuidar deles durante esses períodos. E, portanto, há aqui que trabalhar nestas duas vias. As famílias, no nosso caso, percebemos claramente na associação que há também a importância fundamental dos avós, o que nos últimos tempos tem vindo a ser, enfim, mais difícil de integrar, no sentido em que muitos dos avós hoje em dia também trabalham nos tais horários completamente fora de horas. E, portanto, aquilo que era em Portugal sempre foi uma resposta típica e uma resposta que era uma solução muito importante para as famílias, está também neste momento comprometida. Nesse aspecto, por exemplo, uma das soluções que a Associação tem vindo a indicar como possível é a hipótese da reforma a tempo parcial. E, portanto, nós temos problemas ao nível do mercado de trabalho, ao nível da oferta de trabalho e, portanto, poderia ser uma solução importante. Mas importa aqui enquadrar um conjunto de soluções que envolvam estas duas vias, portanto, a questão do ajustamento entre aquilo que são as necessidades das famílias e os horários de trabalho, na linha das empresas familiarmente responsáveis, nessa linha. E a outra questão, a outra resposta, que são os serviços. E nesse aspecto nós também temos, algumas das famílias têm mostrado aquilo que são os seus desejos. Eu posso mencionar, nomeadamente, que na questão do trabalho a tempo parcial, nós fizemos um estudo que mostrava claramente que as famílias queriam reduzir, que as mães e os pais gostariam de reduzir o seu tempo de trabalho diário em cerca de 2 horas e estavam até disponíveis para poder abdicar um bocadinho do seu salário. Mas esta é uma necessidade concreta e que está perfeitamente fundamentada e que inclusivamente bate certo com outro estudo internacional que foi recentemente apresentado e que mostra isso também, que os portugueses estão até disponíveis para reduzir o seu salário se fizerem uma redução de horário. E é uma necessidade das famílias. Miguel Félix António, não partilha desta opinião? Não, partilho da sensibilidade que temos e que é imprescindível de conciliar o trabalho e a família. Isso parece-me que é fundamental. A questão é que as medidas que têm que ser tomadas, algumas já foram, e isto não é um processo que se resolva num rompante, não é? Isto é um processo contínuo e que demora anos até surtir efeitos. Parece-me que uma das áreas é, de facto,
a possível diminuição de horas de trabalho. Mas não tenho a certeza que isso surta efeito, porque não tenho a certeza, aliás, tenho as maiores dúvidas, que haja uma adesão das pessoas a um mecanismo desses, se esse mecanismo, evidentemente, tiver como consequência uma redução da remuneração. Porque nos momentos que vivemos de cortes e em que as pessoas tiveram reduções muito significativas das suas remunerações, eu não estou a ver grande disponibilidade para poderem ter cortes significativos. Mas aliás, se calhar também há pais que não têm capacidade financeira para ter os filhos, por exemplo, mais horas num colégio, numa escola, claro, num ATL. mas aí já vou a esse ponto. Deixe-me só... E em abono disto que estou a dizer, portanto, de percepção que tenho que há reservas muito grandes a que as pessoas adiram a um sistema de diminuição do horário de trabalho e, consequentemente, redução da sua remuneração, é que o Estado introduziu este mecanismo permitindo que as pessoas pudessem trabalhar 4 dias por semana, em vez de 5. Bom, para além de outros mecanismos que tinha a ver com trabalho em tempo seguido, digamos assim, e, portanto, poder sair mais cedo, mas este por exemplo, de poder trabalhar 4 dias em vez de 5, praticamente não teve adesão nenhuma, porque isto, evidentemente, significa uma redução no vencimento de 1/5, não é? E, nas atuais circunstâncias, e ainda por cima no Estado, onde os cortes foram muito maiores, eu percebo que as pessoas não adiram a isso. Quer dizer, um sistema destes, eu penso que pode ser montado, mas vai demorar anos, tem que ser gradual, tem que ser, se calhar, num período das chamadas vacas gordas, não é? E em que haja mais disponibilidade para as pessoas poderem aceitar reduções, não é? Que isso pode acontecer nos períodos nos períodos de maior expansão. Relativamente à questão que põe, à outra questão que punha de não haver capacidade económica para manter os filhos nas escolas, eu aí digo-lhe que acho que é uma coisa que não percebo porque é que ainda não avançou, que é no sistema público. Porque no sistema privado, enfim, sabemos que é o mercado que o regula. Agora, no sistema público, e que é, digamos, o sistema público de educação, é aquele que é defendido, e no atual modelo, com pequenas nuances, eventualmente diferença, mas é aquele que é defendido por todos os partidos políticos com representação parlamentar. E aí, havendo já as instalações, custa-me um bocado a compreender que não seja possível utilizar as instalações que existem, os professores que existem, aliás, cada vez mais para o menor número de alunos, e, portanto, no fundo, utilizar a força de trabalho que já existe para ocupar as crianças e os jovens do ensino básico, do ensino secundário, em período de férias. Isso aí causa-me alguma perplexidade, porque isso não julgo que tivesse um acréscimo muito significativo de despesa para o Estado, e é daquelas medidas que, eventualmente, é preciso organização, isso é indispensável, mas, fundamentalmente, vontade para adotar e executar. João Atanásio, temos tido algumas escolas a fechar. Eu pergunto-lhe se tem só a ver com uma redução do número de alunos, se tem só a ver com a quebra da natalidade. São apenas estes motivos que justificam o encerramento de algumas escolas? Não, eu penso que tem a ver com esses fatores, nitidamente, mas com outros fatores mais fundos. Eu não estou a dizer que são fatores meramente economicistas. São fatores até de uma mudança de percepção do que é que deve ser o sistema de educação no básico e no secundário, essencialmente. Porque, vamos lá ver, nós temos 2 tipos de modelos possíveis nesse sistema. Um modelo é um modelo que defende aquela política do small is beautiful e, portanto, que se tivéssemos escolas de dimensão mais pequena, com turmas mais pequenas, com uma maior tutoria e acompanhamento dos alunos, isso seria benéfico. Isso é um modelo. O modelo que está nos antípodas deste é aquele que defende, não só por razões económicas, mas até por razões pedagógicas, que os alunos devem estar integrados numa população mais numerosa, que possam contactar com alunos de outras idades, que possa haver um maior multiculturalismo dos alunos, maiores diferenças de integração social, porque é isso que eles depois vão encontrar na sociedade
ao longo da sua vida. E, portanto, eu julgo que não são apenas razões de natalidade, nem apenas razões economicistas. São razões de modelo. E o atual governo, por razões também económicas, não haja a mínima dúvida, fez uma opção clara por dizer há que concentrar alunos em estabelecimentos onde eles tenham maiores condições logísticas, maiores condições pedagógicas, e isto, logicamente, falo-os estar em estabelecimentos maiores. Uma coisa totalmente diferente é se as turmas devem ser mais numerosas ou menos numerosas. Eu não estou a pronunciar sobre isto, estou-me a pronunciar sobre a dimensão do estabelecimento e não a dimensão da turma. Mas, dizendo ainda algumas coisas relativamente ao que se estava a discutir, da natalidade e do papel das escolas, eu acho que aqui há uma mudança de paradigma da sociedade. E esta mudança é que eu acho que nós não sabemos, até à data não sabemos dar resposta a esta mudança. E esta mudança, nós temos de ter consciência disso, vai se agravar consideravelmente nos próximos anos. Porque, vejamos, neste momento, e a Ana disse muito bem, os avós estão a desempenhar um papel muito importante. Mas nós não podemos, como dizem os brasileiros, tapar o sol com a peneira. Nós não podemos ignorar que o futuro é bem mais complexo, porque se nós virmos qual é o padrão da natalidade em Portugal, esses avós, na próxima geração, são avós que já têm eles próprios problemas de si só e que precisam não de cuidar dos seus netos, mas de quem cuide deles, por causa do avanço da natalidade. Porque é assim, se nós virmos e analisarmos as estatísticas, cada vez mais os pais são pais tardios. E, ao serem pais tardios, os avós são também, porque já foram pais, também avós tardios. E, portanto, não vai demorar muito que a média etária dos avós, de crianças muito pequenas, tenha 70, 80 anos. E esses avós já não têm as condições, muitas vezes, necessárias para cuidar dos seus netos. E, portanto, ficamos ainda com mais um déficit neste domínio na sociedade. O Miguel disse uma coisa que é muito interessante, mas que é muito difícil de concretizar, que é o papel das escolas, porque o problema que há é um problema, aqui é nitidamente um problema financeiro, porque é um problema de quem paga o quê. Porque o que o Miguel diz é, existe uma estrutura física, que são as escolas, existe uma estrutura humana, que são os professores, ou os auxiliares da ação educativa, que não custam tanto como os professores, mas que para todos os efeitos isto representa um encargo. Porque maiores horários, mais despesa, mais pessoal, obrigatoriamente para fazer um bocadinho de babysitting destes alunos, a escola passa a ter um segundo papel, que já tem. Era um papel alargado, porque a escola já tem. Claro. A questão é quem é que paga isto. Mas, João, deixa-me só dizer, mas eu entendo que isso não deve ser... Bem, eu entendo que a educação não deve ser toda gratuita, como já aqui disse a semana passada, mas então, neste caso... as pessoas que têm capacidade devem suportar esse custo, têm que aceitar que têm que ter pelo menos uma comparticipação, de forma a que os que não têm recursos não fiquem privados de pôr as crianças na escola por esse motivo. Era mas só deixe-me só concluir. Não sei se sabem, mas é assim, o Ministério da Educação suportava, agora reduziu, mas suportava cerca de 143 milhões de euros por ano, para além das autarquias também suportarem uma parte com as chamadas AECs, com as atividades extracurriculares. E, portanto, essas atividades extracurriculares, que em alguns casos existem de facto, noutros casos são muito diminutas e aquilo que existe são pessoas que cuidam dos alunos durante mais 2 horas do que aquilo que é o horário letivo. E, portanto, o alargamento destes horários pressupõe investimento. Investimento do ponto de vista financeiro. Seja um investimento das famílias, como diz o Miguel, as famílias que tenham posses, seja um investimento do próprio Estado. E aqui a questão do Estado é um bocadinho esta. Quem é que vai fazer o investimento? Porque o Ministério da Educação diz logo, não, este papel não é o meu papel, é o papel da persecução de objetivos de natalidade e de termos mais filhos e das pessoas terem mais condições para terem mais filhos. E, portanto, vai dizer, não, isso não é do Ministério da Educação. E os outros ministérios vão dizer, não, eu também não tenho verbas para isto, seja o Ministério da Solidariedade, seja que ministério for. Portanto, basicamente, cada um deles acha que não tem, e isto é uma questão que eu acho muito complicada com a questão da natalidade. É que a questão da natalidade toca em muitos pontos, mas não é de ninguém. Claro. Não é de ninguém. A educação acha que não é dela, a solidariedade acha que não é dela, o Ministério das Finanças acha que não é dele e, portanto, está numa terra de ninguém ou numa terra de todos
e ninguém quer assumir a paternidade da natalidade. E agora deixe-me acrescentar mais um ponto, Pedro, numa altura em que se colocam todos estes constrangimentos e que o número de nascimentos tem vindo a cair em Portugal. Há empresas, houve uma notícia há tempos que dizia que há empresas que estão a obrigar funcionários a assinar por escrito compromissos de que não vão engravidar nos próximos 5 anos. Primeira pergunta, como é que se explica isto no século XXI e, já agora, se isto é legal? Bom, é realmente difícil explicar isto no século XXI. São realmente medidas que, para além de, obviamente, violarem a lei, violam a Constituição. E, portanto, eu penso que é extraordinariamente importante fazer, digamos que, uma vigilância atenta de situações dessa natureza. E o Governo tem um papel importante nesse sentido. Inclusivamente, deverão ser criadas sanções muito graves para as empresas que não referem à entidade competente os motivos da não renovação do contrato a termo relativamente a grávidas, puérperas e lactantes. Portanto, isto também deverá ser, digamos que, uma contraordenação que a lei tem que configurar relativamente a situações desta natureza. Mas eu queria ainda aqui dizer o seguinte. Há cerca de um ano, no Congresso do PSD, Passos Coelho considerou que o aumento da natalidade, a natalidade deveria ser uma prioridade e colocou-o no topo da sua agenda política. Verifica-se que, neste momento, efetivamente, as medidas que foram tomadas pelo Governo no sentido de aumentar a natalidade são ou muito fracas ou ainda não se concretizaram na prática. Inclusivamente, aquilo que dizia a Ana, e bem, relativamente ao tempo parcial, não é? Portanto, digamos que uma promoção do trabalho a tempo parcial, permitindo realmente, digamos que uma redução do horário de trabalho, mas que as pessoas continuem a receber o seu rendimento, não é? E isto designadamente através do Fundo Social Europeu, ainda, na prática, ainda não se concretizou. E eu acho que isto é extraordinariamente importante de colocar como agenda prioritária. Portanto, o Governo tem que realmente concretizar na prática as medidas que diz que vai tomar, não é? E que até ao momento ainda não o fez. Ou seja, a inversão da tendência da natalidade, no meu entendimento, neste momento não é estrutural. Inclusivamente, Joaquim Azevedo, o presidente da comissão que foi nomeada pelo Governo relativamente a estas matérias, vem dizer que realmente, quer dizer, o aumento da natalidade em 2014, que se verificou e que de facto é uma realidade, mas não se ficou a dever a medidas práticas tomadas pelo Governo. Ficou efetivamente a dever-se a uma redução do desemprego e, de alguma forma, no fundo, ao facto de se ter acabado com o programa de ajustamento. Portanto, eu penso que aqui é extraordinariamente importante lançar os focos para aquilo que são medidas concretas e não apenas, digamos assim, intenções que não passam do papel. As medidas não saíram, de facto, do papel, Ana? Não, a única medida que saiu do papel foi a questão do quociente familiar, que é uma medida importante, até porque, se consultarmos os estudos que já foram realizados em Portugal para saber aquilo que podem ser as pedras de toque para dar às famílias essa capacidade de poderem ter o número de filhos que desejam ter, à cabeça estão as questões financeiras. E, portanto, quando se fala em questões financeiras, até nem se está a falar propriamente em ter que dar dinheiro às famílias. O que estamos aqui a falar é não retirar às famílias dinheiro, nomeadamente na área dos impostos, e, portanto, no fundo, considerar aquilo que é a sua verdadeira capacidade de contribuir e que, obviamente, está diminuída quando existem os encargos com os filhos, que são encargos muito substanciais, tudo na sociedade em que nós vivemos tem custos muito significativos. E, portanto, esta medida foi importante. O ano passado, como dizíamos, houve um ligeiro aumento da natalidade, um ligeiro aumento. Mas ainda é cedo para se falar de uma inversão de tendência. Não, exatamente, não sabemos. Parece que este ano esse ligeiro aumento estará a ser mantido. Vai ser crucial, este ano vai ser crucial esse nível. Porque há 30 anos, de eleições. Este ano, 2015. Porque há 30 anos que nós temos a tendência de baixa.
nestes 30 anos de tendência de baixa, houve alguns anos em que houve uma ligeira recuperação, e nessas recuperações são muitas vezes apontados diversos fatores, a hipótese de haver portanto, há um adiamento e, portanto, haver uma redução desse adiamento. Há várias justificações, algumas foram apontadas pelo Pedro, e, portanto, há várias justificações para isto. Agora, se nós tivermos 2 anos consecutivos com um aumento ligeiro, isto já será, enfim, já será um sinal importante. Sendo que nós também sempre dissemos que o discurso é importante. A Associação sempre disse que o discurso é importante. Houve uma inversão no discurso ano passado. Pela primeira vez, houve um primeiro-ministro deste país que disse que a natalidade é importante, é muito importante, precisamos fazer alguma coisa. Agora, tardamos em conseguir as medidas que sejam postas efetivamente em prática. E sabemos que o Parlamento está a discutir estes temas e que aquilo que se pretende, tem sido essa a mensagem política, é obter um consenso em todos os partidos relativamente a estas matérias. Não vai ser fácil, sabemos nós, porque há questões, diferenças ideológicas bastante significativas. Contudo, também me parece que há um reconhecimento tão importante da parte dos partidos sobre a pertinência do tema e sobre o problema estrutural que ele representa, que será possível, eventualmente, obter, relativamente a algumas medidas, algum consenso. Aliás, mesmo em relação à questão da fiscalidade e em relação àquilo que se passou relativamente ao quociente familiar, aquilo que ouvimos da parte do discurso dos partidos, diversos partidos, foi que havia alguma diferença relativamente à forma de implementar, mas não foi nunca colocada em causa a importância e a pertinência de adotar uma medida que faça esta diferenciação relativamente às famílias com filhos. E, portanto, eu acho que isso já mostra algum sinal de que são possíveis consensos. Já continuamos a nossa conversa depois de uma curta pausa na Comissão Executiva. Até já.